O Galaxy A32 chegou como aposta da Samsung para quem quer recursos avançados sem pagar muito. O intermediário está melhor que seu antecessor Galaxy A31 ou ele é mais do mesmo? Você confere os detalhes agora no comparativo do Tudo Celular. Já iniciamos destacando o avanço no design para a parte traseira. Agora as câmeras não ficam mais em um bloco saltado e sim de maneira solta, com um visual um pouco maior que antes. O corpo segue em plástico brilhante que acumula muitas marcas de dedo, mais ou menos agora está um pouco mais compacto e leve. Se atrás temos grandes mudanças visuais, na frente não há muita diferença. O entalhe em forma de gota do A31 está mantido no A32, assim como a borda inferior maior que as demais. O leitor biométrico também continua sob a tela, com a resposta satisfatória, mesmo sem tanta agilidade. Os dois celulares entregam gaveta com espaço para 2 chips e um cartão de memória, sem precisar escolher entre uma segunda linha de operadora e a expansão de armazenamento. A única novidade em tecnologias é que o Galaxy mais novo agora tem NFC, para você fazer pagamentos por aproximação. Apesar das semelhanças, temos alguns avanços de uma geração para outra. É ponto para o Galaxy A32. A Samsung preferiu manter a tela Super AMOLED com resolução Full HD Plus do A31 no modelo mais recente. A grande diferença é que agora a taxa de atualização do A32 tem 90 Hz. E o que isso significa? As animações e os jogos ficaram mais fluidos que antes, mas em apps incompatíveis a tela é ajustada automaticamente para 60 Hz, o que ajuda a economizar bateria. O nível de brilho e contraste já eram bons e agora estão melhores, ou seja, você vai poder usar em dias ensolarados sem problemas, assim como em ambientes escuros com conforto. Só que a fabricante economizou mais uma vez por dispensar o HDR para vídeos nas plataformas de streaming. O tamanho de 6,4 polegadas também não mudou, mas o aproveitamento frontal está ligeiramente menor. Somente uma grande evolução, mas ajuda a aumentar a fluidez e agrada aos gamers. Ponto para o A32. Assim como na geração passada, a Samsung mais uma vez deixou de colocar som estéreo no seu intermediário. O A31 já foi uma decepção em áudio por não mostrar evolução e fazer o usuário depender muito dos fones de ouvido. No A32, ao menos você terá um volume máximo sem distorção e qualidade sonora bem equilibrada, mas a potência não é das melhores ainda. A dupla de smartphones conta com conector físico para acessório externo. Só que você vai encontrar um modelo, mesmo que básico, só no Galaxy de 2020. Se você quiser um fone melhor, no A32 precisará comprar um à parte. Ainda está longe do ideal, mas ao menos você terá uma qualidade um pouco melhor na geração atual, que pontua em som. Temos gerações diferentes aqui, então o sistema também muda. O Galaxy A32 já sai da caixa com Android 11 sob a interface One UI 3.1. Já o A31 ainda vem com Android 10 e a One UI 2.5. No geral, temos todos os recursos que sempre encontramos na linha A da Samsung. Os destaques ficam para a tela Edge, com atalhos nas laterais e a possibilidade de usar o modo escuro para economizar bateria. Em ambos os casos, você terá um software que entrega boa fluidez e poucos engasgos. A vantagem do aparelho mais novo é que você terá um tempo maior de atualização da Samsung. Isso significa que, se depender de suporte oficial e updates de segurança, não vai precisar trocar de celular tão cedo. A longevidade dá o ponto ao A32. Em desempenho, passamos de um Helio P65 do Galaxy A31 para um Helio G80 presente no A32. Apesar de ter um chip mais novo, a performance nos nossos testes de velocidade não foi muito diferente. O modelo de 2021 foi só 4 segundos mais rápido, principalmente por ainda ter conseguido abrir alguns apps em segundo plano. Os benchmarks também mostram que as duas plataformas são bem similares. Tanto no AnTuTu quanto no Geekbench, os resultados foram praticamente os mesmos para os dois lados. Reflexo de termos aqui a mesma GPU e resolução de tela. Nos jogos, o desempenho agrada em ambos os casos com boa fluidez em todos os títulos. O Galaxy A32 sai um pouco na frente, já que entrega suporte a 90 FPS em alguns games. O celular mais recente anota outro ponto. Temos dois dispositivos com grande foco em autonomia. A bateria tem capacidade de 5.000 mAh para os dois lados, mas é aqui que vemos a primeira grande evolução de uma geração para outra. O Galaxy A32 conseguiu 30 horas e meia de duração em nossos testes, o que representa quase 6 horas a mais que o seu antecessor.
Ele também registrou a segunda maior autonomia histórica do tudo celular até o momento. Já quando falamos de carregamento, o adaptador de 15 watts que vem acompanhado na caixa de ambos apresenta o mesmo desempenho. A dupla precisa de 2 horas e 15 minutos para completar o processo. É isso mesmo, os dois celulares demoram exatamente o mesmo tempo para chegar nos 100%. A autonomia registrada pelo Galaxy mais novo dá o ponto fácil para ele em bateria. A Samsung também não alterou muito o conjunto de câmeras de uma geração para outra. São 4 lentes, com a diferença para a principal que passou de 48 para 64 megapixels. O aparelho mais antigo deixa a desejar em processamento de imagem e não empolga em fotos noturnas. Já o sucessor apresenta qualidade boa, apesar de desfocar um pouco nas bordas. As fotos neste também apresentam tons mais quentes que o normal. A ultra-wide do A32 tem cores mais frias e sofre bastante com a falta de luz. Não é muito diferente do que acontece na do A31. As imagens capturadas pela macro de ambos conseguem ter qualidade decente, mas poderiam ser ainda melhores se houvesse foco automático. Por último, a de profundidade falha menos no Galaxy de 2020 que no sucessor. Pelo sensor principal melhor, damos o ponto ao A32. A A31 e o A32 sofrem com o mesmo defeito em vídeos, a falta de suporte à resolução 4K. Só com Full HD você terá uma estabilização eletrônica mais eficiente no Galaxy de 2021, enquanto o foco é mais ágil no antecessor. Ao menos a captação de áudio é satisfatória nos dois casos. Sem vantagem para um dos lados, temos um empate. Fechamos o quesito câmera falando das selfies. A lente também não foi alterada pela Samsung de um ano para o outro. O resultado é uma performance bem similar. Temos aqui boas fotos sem sofrer com perda de nitidez nem ruídos mesmo à noite. O HDR também não é desativado quando você ativa o modo retrato. Já os vídeos não passam de Full HD em ambas as gerações. Mais uma vez, damos um empate. De um ano para o outro, a Samsung aumentou o preço sugerido do modelo intermediário da linha A em R$ 400. Enquanto o Galaxy A31 chegou por R$ 2.000, vimos a chegada do A32 ao mercado nacional por R$ 2.400. Mas neste momento a diferença entre eles não existe mais no varejo. A dupla pode ser encontrada por alto em torno de R$ 1.400. Considerando que o A32 trouxe alguns avanços, mesmo que pequenos, e tem um software atualizado, ele acaba ficando como o melhor custo-benefício. O Galaxy mais novo fecha o comparativo com o último ponto. Apesar do placar largo, tivemos pouca evolução de uma geração para outra. O que podemos destacar mesmo é a bateria, que agora rende bem mais com a mesma capacidade. A tela mais fluida também pode ajudar nas animações e em games compatíveis. Já em outros pontos, como desempenho e câmeras, o avanço foi mínimo ou até ausente. Fato é que, com o mesmo preço no mercado atualmente, o Galaxy A32 acaba sendo uma opção melhor ao consumidor por ter um sistema que será atualizado por mais tempo. Finalizamos mais um duelo entre duas gerações diferentes de intermediários da Samsung. E para você, qual é o melhor entre A32 e A31? Acredita que os avanços para essa geração foram relevantes ou eles são mais do mesmo? Pode dar a sua opinião à vontade no espaço abaixo. O comparativo também está disponível em texto lá no tudocelular.com. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!